Boa tarde. A sala está bonita. Nem imaginam como é bom ver pessoas a ver as exposições, a exposição aqui à volta e a circular enquanto a conferência decorre. Imagino que se passa aqui um pouco o que se passa às vezes no Palácio da Bolsa, que estão Assembleias Gerais reunidas na sala do Tribunal e os turistas passam e pensam que são figurantes contratados. Eu imagino que nenhum dos senhores foi contratado como figurante e por isso deixem-me começar por saudar em primeiro lugar a plateia num sábado de tarde e dizer de facto a plateia está bonita. É sempre muito bom vir a Amarante porque Amarante tem não só o espírito do lugar, mas o espírito de muitos lugares onde nós fomos felizes no mundo. E eu gostava de associar ao espírito do lugar de que falou a Luísa e de que falou o António, também é uma coisa que para mim é muito importante sempre que penso em Amadeu, no espírito do tempo, que em alemão tem uma expressão mais filosófica que outra coisa, que é o Zeitgeist, o fantasma do tempo. E Amarante também está cheio de fantasmas, é espírito e é fantasma ao mesmo tempo. Valeu a pena hoje vir aqui para reencontrar o António Cardoso, porque o António Cardoso é um bocado como eu, mete-se moeda e ele fala, somos junkboxes. E depois o difícil é calar-nos. Eu vou falar sentado e vou dizer 3 ou 4 coisas seguidas que me parece importante sublinhar aqui hoje, até porque algumas das coisas que eu ia dizer já foram ditas. Em primeiro lugar, eu queria, permitam-me este lado, em tempos eu convivi muito com o António Cardoso, encontrávamos-nos nas esquinas da vida e falávamos de arte. E devo a 2 pessoas muito importantes na minha vida, que nunca foram meus professores, o António Cardoso e o Fernando Pernes, o gosto e a descoberta de Amadeu. A minha filha, que produziu esta revista por encomenda, pro bono, ao que se diz, da Celeste e da Luísa, a minha filha dizia-me que, quando ela nasceu, há uns anos, não digo quantos, ela está aqui ao meu lado esquerdo, ainda me bate, ela dizia que naquela altura ninguém falava de Amadeu, e que me ouviu a mim falar de Amadeu. É muito curioso porque foi, sobretudo, graças ao António, graças ao Fernando Pernes e graças a algumas outras pessoas. Também é uma coisa muito importante que aqui foi referido. Eu comecei muito cedo, eu tinha 18 anos no 25 de Abril de 74 e, como devem imaginar, roam-se de inveja porque a melhor coisa que nos pode acontecer é ter uma revolução exatamente aos 18 anos. Eu comecei por escrever sobre grafites, palavras de ordem, aquilo que se dizia nas ruas e o que se escrevia nas paredes. E devo ter hoje ainda, não fotografias, mas fichas do que eram os grafites da época e também aquilo que os cartunistas faziam nos jornais naquela altura. Eu aproveito para sublinhar o facto de estar aqui, nesta plateia, uma pessoa muito importante na formação dos jornalistas em Portugal e no jornalismo em Portugal, que é o Costa Carvalho, que organizou recentemente uma exposição de homenagem ao Miranda e que está na Santa Casa da Misericórdia do Porto. E vale a pena recuperar esse humor Miranda que durante muitos anos nos acompanhou. O Miranda não era um artista da dimensão do Amadeu ou do João Abel Manta, ou, vou-vos dizer, há uns anos, o Nadir Afonso, já quase no fim da vida, um dia contou-me que, a convite de um senhor chamado Raul de Caldeville, que tem uma rua no Porto, ele, o Rezende, o Lenhas e outros estudantes de Belas Artes, para ganharem algum dinheiro, faziam cartoons para o 1º de janeiro. E esse senhor, chamado Raul de Caldeville, tinha inventado um negócio que era comprar uma página, uma tira no fundo da primeira página do jornal e depois contratou jovens estudantes de Belas Artes para a ilustrar. Um deles, ainda me recordava-me o Nadir, que era do Fiambre Isidoro, marca que ainda existe, com o seu Zé do Boné. E a história era, o Zé do Boné naturalmente nunca tirava o boné, andava sempre de boné, mas havia um problema, quando ia cortar o cabelo, o barbeiro tinha que lhe tirar o boné
para lhe cortar o cabelo, senão não havia possibilidade de fazer a operação. E então o Nadir contava-me que o segredo foi pôr à frente do Zé do Boné um prato de fiambre Isidoro. E perante o fiambre Isidoro, o Zé do Boné tirou o boné e o barbeiro aproveitou para lhe cortar o cabelo nesse instante. Isto é uma piada que dita hoje ou contada hoje aos publicitários contemporâneos. Eu contei ao Edson Ataíde e ele fartou-se de rir e diz: aí está uma boa piada que o meu tio Olavo não desperdiçaria. Mas convém lembrar duas coisas. Nós estamos sempre a repetir, e tudo o que é de modernidade tem uma âncora na tradição, como bem sublinhou o mestre António Cardoso. Deixem-me dizer-lhes isto porque, quando se referiu também o Modigliani, eu nunca mais me esqueço que aqui há uns 2, 3 anos desembarquei, de barco mesmo, desembarquei em Livorno e no Mercado de Livorno, que é uma peça fantástica muito, que inspirou o Covent Garden, por exemplo, foi o mesmo arquiteto que a fez, ou pelo menos inspirou-se no Mercado de Livorno, eu vejo um enorme grafite do Modigliani. Um grafite que fotografei e que é um belo objeto. Deixem-me aproveitar já agora 15 segundos de publicidade. Espero fazer muito em breve uma exposição de grafites na reitoria da Universidade do Porto e, portanto, estão todos convidados quando for a exposição de fotografias de grafites. Está encerrado este espaço publicitário. Falemos agora da revista para lhes dizer o seguinte. Eu fiz a entrevista ao Mário Cláudio e entrevistar o Mário Cláudio sobre Amadeu é o mesmo que entrevistar o presidente do Futebol Clube do Porto sobre um jogador que tenha marcado o último golo ou um árbitro que tenha feito uma desgraça contra o clube. O Mário Cláudio escreveu um dos mais belos livros que há sobre Amadeu, que é exatamente o Amadeu, mas o Mário Cláudio tem a honestidade de confessar que a figura do Amadeu não lhe é uma figura simpática. E eu acho por isso que ter uma revista que é dedicada ao Amadeu e que tem uma entrevista feita pela Celeste e por mim, a um homem que diz que o Amadeu era um grande pintor, mas a figura não lhe é particularmente simpática, só por isso a entrevista vale a pena ser lida. Eu garanto-lhes que depois de a ter feito, e ali a Isabel é que fez a transcrição, deve ter sofrido imenso ao ver o que foi aquele combate de boxe entre mim e o Mário Cláudio, com a Celeste a tentar ser... Aliás, a Celeste tem esta característica, ela já é Celeste e agora quer convencer-nos que é um anjo da procissão do Corpus Christi, mas tenho as minhas dúvidas. Mas a entrevista foi bastante violenta. É uma entrevista que vale a pena ler. Eu já entrevistei toda a gente neste país e devo dizer-lhes que considero a entrevista que fizemos ambos ao Mário Cláudio uma enorme entrevista ao Mário Cláudio, que não é fácil de entrevistar. E porquê é que a entrevista ao Mário Cláudio é boa? Estou a falar em causa própria. A entrevista é muito boa, porque tem um tom bastante informal, sem deixar de ser profissional, pelo menos da minha parte, porque eu sou jornalista, e sei que uma entrevista feita por um jornalista não é o mesmo que uma entrevista feita por um entertainer, ou por uma dessas figuras a que vulgarmente se chama apresentadores de televisão. Um jornalista tem uma técnica de entrevista, e esta entrevista foi feita seguindo as regras da entrevista jornalística. E, portanto, é uma entrevista onde, à volta de um tema e à volta de uma personalidade, nós falamos muito de Amadeu, do que foi Amadeu no seu tempo, porque é que Amadeu desperta tantas antipatias em Mário Cláudio e porque é que o Amadeu hoje é cada vez mais moderno, sublinhado, cada vez mais moderno. E porque é que resiste ao tempo. E esta nota é muito importante, porque o Amadeu é provavelmente... sobre o Amadeu falei, mas vou dizer, o Mário Cláudio, no livro que escreve sobre o Amadeu, e ele é de 92 ou 94, e ganhou o prémio da Associação Portuguesa de Escritores naquele ano. E é um grande livro. E o Mário Cláudio consegue, através da escrita, provocar um total conjunto de sinestesias que nos leva a sentir cheiros, a ouvir cores, a ver músicas e a sentir o ambiente de Amarante e, sobretudo, da cozinha da casa de Manhuf como
num filme ou noutro tipo de obra de arte é difícil sentir. E, portanto, se há homenagem que se pode prestar ao Mário Cláudio, é que a cozinha está tão bem descrita que até apetece cozinhar nela, ou pelo menos comer o que lá está a ser cozinhado. E isto leva-me também a outra das grandes características dos grandes escritores portugueses. Como sabem, de vez em quando há ceias literárias, jantares literários, repetindo pratos que foram confeccionados para determinado tipo de obras literárias, de romances. As favas do Zé Fernandes e outros pratos hoje usados e abusados para turistas, são de facto um sinal da modernidade em Portugal, porque aqui há uns anos nós comíamos cuisine française e nouvelle cuisine, com a qual o Herman brincava, dizendo que eram uns nomes, assim, umas coisas estranhas, como as baldroegas, a que ele dava um nome francês e aquilo passava a ser uma água choca, que não servia para nada, e de repente nós descobrimos que estávamos com saudades de Portugal, que gostamos da nossa comida, e os turistas adoram, e grande parte do sucesso que estamos a ter está exatamente por esse regresso à tradição, com alguma modernidade. E esse é outro ponto que vale a pena sublinhar. Gostei muito de fazer esta entrevista e, mais ainda, gostei muito da revista quando a vi hoje de manhã. Esta revista é quase um livro e é um daqueles objetos que convém guardar, ter, por uma razão muito simples. As cores do Amadeu são absolutamente explosivas. E quando a gente vê uma cor do Amadeu, não é o mesmo que ver aquele vermelho, ou aquele azul, ou aquele grená, ou aquele negro noutra cor. Sobre isto o António falaria muito melhor que eu, mas deixem-me dizer-lhes que gostei muito de sentir nesta revista tudo o que é a explosão de cores do Amadeu e também as mesmas sinestesias ali provocadas. Os textos são bons, os grandes especialistas em Amadeu estão aqui. E esta revista é para ser guardada numa altura em que várias cidades celebram os 100 anos da morte de Amadeu, não os 200. Sim, exatamente, aí está qual é o nome desse quadro? Esse tem o nome só de uma... Como é que se chama, António? Interiores, exatamente. O Interiores. Esse quadro é absolutamente fabuloso e digam-me se não é um quadro muito próximo de alguns grafites fantásticos que nós vemos aí na street art e como as coisas se reciclam e se aproximam. Bom, voltando atrás. Eu quando venho a Amarante, e já vim cá muitas vezes, e também já fui insultado em Amarante por elogiar amarantinos e dizer que Amarante é o centro do mundo e que todos nós gostaríamos de ser de Amarante porque esta terra produz talentos e prodígios universais como nenhuma outra em Portugal. E dizer isto não é um lugar comum, porque o espírito do lugar às vezes vê-se melhor pelas pessoas que cá vêm, como dizia a Luísa, do que por pessoas que aqui vivem e nasceram aqui. Mas eu sei que um dia estava aí numa conferência, presumo com a Celeste, porque é a Celeste que me traz sempre para estas coisas, e na conferência eu estava a fazer exatamente o elogio do espírito de Amarante, e há alguém daqui de Amarante que diz: não faz sentido isso que está a dizer, esta terra é horrível, e, portanto, passou a fazer o insulto público de Amarante. E eu disse, pronto, ok, isto confirma a regra que há sempre, santas da terra não fazem milagres, não é? E há sempre quem não goste daquilo que é absolutamente excepcional. Amarante já foi o postal turístico de Portugal numa outra altura de boom turístico, era a Ponte de Amarante. Amarante tem a Ponte da Resistência aos franceses, e eu já vi referências a Amarante em Paris, e não foi por acaso. Também há Abrantes, mas Abrantes por razões que os franceses sabem festejar melhor, porque parece que o Junot era Conde de Abrantes. E está lá, Rua do Marechal Junot, Conde de Abrantes. E eu disse, olha, aí está, mais um bocadinho era Conde de Abranhos. Fosse considerada por Amarante como património seu e aquilo que Amarante dá, mais uma vez, a quem a conseguir ter na sua biblioteca, na sua estante, na sua memória, no seu coração. Eu sei que hoje nós já quase não consumimos papel,
somos muito digitais, a revista está em digital também, pode-se consultar. Embora eu acho que este objeto gráfico merece, até pela história que ele tem, merece um toque sensorial. E eu gosto dos livros por causa da livrina, como diz o Chico Buarque, que agora anda com outro tipo de preocupações, mas ele diz, devemos tratar os livros com a ternura com que tratamos o papel dos cigarros quando lhe tiramos o celofane, qualquer coisa assim. E eu acho que é preciso tatear os livros. E por isso esta revista, que para mim é um livro, funciona assim. E termino, não sei se tinha mais alguma nota aqui, mas já me alonguei também muito e daqui a um bocado a Celeste manda-me calar. Eu gostava de dizer só mais uma coisa que tem a ver com a necessidade de Amarante ser mostrada, exibida, mediatizada. Aqui há uns anos fez-se aqui uma exposição em Amarante que custou à Câmara uma pipa de massa, passa a expressão. Nenhum jornalista veio a Amarante para fazer a chamada cobertura da exposição. E o então Presidente da Câmara queixava-se, dizia, gastei imenso dinheiro numa exposição, mas ninguém ligou à exposição que foi feita aqui em Amarante, creio que neste espaço recuperado pelo nosso querido amigo Alcino Soutinho, e nunca é demais recordar o Soutinho, porque ele era um gênio. Mas as televisões não vieram cá, quase não houve referências, e depois esta exposição foi para Cascais. E então, em Cascais, não sei que exposição é que era, foi há uns anos, essa exposição em Cascais foi visitada por todas as televisões que fizeram grandes reportagens, que reverteram naturalmente a favor de quem alugou a exposição, não sei se é que pagou alguma coisa, mas na altura a Câmara de Cascais. Ou seja, como nós temos um problema chamado pecado capital, tudo o que se passa numa determinada zona acontece nas televisões e passa à escala nacional. E o que se passa fora de grandes centros, nomeadamente Lisboa e às vezes Porto, e sobretudo naquele eixo Lisboa-Cascais, é como se não existisse. Deixem-me dizer-lhes isto agora que ninguém nos ouve. Em Lisboa é motivo de raiva, e também de alguma forma no Porto, mas em Lisboa sobretudo, o facto de um gênio como Pascoais ter nascido em Amarante. Preferiam que fosse de lá, que fosse um deles, porque é uma chatice, um tipo tão talentoso, nascer num sítio daqueles, nas faldas da Serra do Marão. Ainda por cima nasceu só lá o Pascoais. Nasceu a Agostina, que se reivindica daqui, e a Luísa fez bem em citar os fios, como é que é? Os tenos fios da felicidade de que fala a Agostina. E eu deixo-me dizer-lhes que tive várias conversas com a Agostina sobre várias personagens, inclusivamente sobre algumas personagens de Amarante, entre as quais o Sousa Cardoso. E como sabem, a Agostina tinha uma tendência, quando determinadas personagens a começavam a chatear e fugiam ao controle da autora, ela matava-as. Aliás, a melhor história da Agostina é que ela diz que uma vez escreveu um livro e que nesse livro, e que havia uma personagem nesse livro a que tinha que dar um destino e só tinha duas alternativas. Ou a matava, pondo-lhe arsénico na sopa, ou a fazia famosa. E depois a Agostina, continuando a dizer isto, diz, ora, como eu não gosto de sopa, decidi tornar-me famosa. Portanto, é a Agostina a sobreviver a si própria. Eu gosto muito, primeiro que a Agostina esteja viva, segundo que nós possamos dizer que essa grande figura de Agostina, de Amarante, continue a inquietar-nos e a importunar-nos. Uma vez, eu trouxe-a no meu carro entre o norte, como é que é aquele shopping que fica logo ao lado da Ponta Arrábida, e levei-a à Rua do Gólgota, do Arrábida à Rua do Gólgota. E viemos a conversar, e a minha filha, que era muito miúda na altura, vinha lá, e ela ficou impressionada porque a Agostina, naqueles 2 quilómetros, não só conseguiu falar mal de toda a gente, mas o disse com uma crueldade, que era absolutamente genial. E, portanto, quando a gente lhe dizia, Agostina, é muito cruel, e ela diz, cruel não, eu ponho toda a crueldade nos livros, eu não sou cruel. E acho que isto é a literatura. Bom, voltando aí à relação de Amarante com outros grandes vultos desta terra. Nunca percebi porque é que Agostina não escreveu um romance sobre
sobre Amadeu. Ela tem uma explicação, dizendo que gostaria de... Como é que ela diz, Luísa? Gostaria de... Penso nele com emoção, sobretudo se o vejo nestes lugares de nascimento. Pois. São eventuais. Nunca percebi porque ela não tinha qualquer dificuldade em pegar numa personagem real e transformá-la, desde o Sebastião José de Carvalho e Melo até a quem chamou Sebastião José, até ao Bicho da Terra, o Uriel da Costa, não é? Até à Florbela que ela espancou até à medula, até aos doidos e amantes daquela senhora que era filha do diretor do Diário de Notícias e que fugiu como turista e que ela transformou numa mulher horrível, quando toda a gente diz que ela fugiu por amor e se transformou. Mas esta liberdade que a Agostina tem e tinha, é muito própria de um gênio literário e eu só não percebo porque é que a Agostina nunca escreveu sobre Amadeu de Sousa Cardoso. Escreveu? Não. Que eu me lembro, nunca escreveu. Não. E eu só encontro uma explicação para isto. Por respeito, por cumplicidade e porque senão ela transformaria o Amadeu de Sousa Cardoso numa daquelas personagens mártires, ou então teria feito aquilo que fez quando as personagens lhe fugiam ao controle, que era matava-as muito cedo. Ora, como Amadeu morreu muito cedo, ficou, desse ponto de vista, o problema resolvido. Deixando a ficção, deixando a literatura, deixem-me dizer-lhes que esta revista é uma revista de literatura e de filosofia. E eu, que apareci hoje aqui de substituto, saí do banco dos suplentes, para vir aqui substituir o Mário Cláudio, devo dizer-lhes que tenho muito orgulho em estar aqui hoje, estou muito feliz, já disse, só para ouvir o António Cardoso valeu a pena. Estou muito feliz também por substituir o Mário Cláudio nesta mesa e nesta conferência. E também porque eu substituí, a pedido também da Celeste, o Mário Cláudio, como professor de literatura na Escola Superior de Jornalismo e, portanto, tive que passar alguns alunos que o Mário Cláudio tinha chumbado nos anos todos anteriores, porque a crueldade é recíproca. Ainda me lembro, várias vagas de alunos que vinham lá com aquela cadeira pendurada, e tu também, pois. Eu sempre fui bastante mais flexível, menos rigoroso, por isso é que não me levo a sério. Mas, voltando aí, eu acho que Amarante tem neste momento o centenário, não o bicentenário, de Sousa Cardoso para mostrar ao mundo como é que se fazem as coisas, como diria o Gil Vicente, o mestre Gil, e assim se fazem as coisas. Como é que se fazem as coisas? Esta terra é provavelmente o local mais cosmopolita que eu conheço no seu espírito do local, naquilo que chamam o genius, como é que é? Genius hoc, em latim, genius hoc, que eu já estava a traduzir para consultar aqui inglês, genius hoc, como dizer item em vez de item, que é uma coisa que deve logo dar lugar a duas reguadas. E, portanto, é bom ter-vos aqui num sábado à tarde, é bom ter pessoas a visitar as exposições enquanto nós aqui estamos, e é bom dizer, está aqui uma revista, toquem, levem-na, comprem-na, vejam-na, cheirem-na, sintam-na. Paralelamente a isto, e porque também me pediram para fazer este aviso e eu prometi que terminaria a minha intervenção dizendo isto, à saída vamos todos em procissão ali com o mestre António Cardoso a fazer de mestre de cerimónias ou, se quiser, de sumo sacerdote, ver uma exposição de livros dedicados a Amadeu que está à entrada do museu e lá embaixo. Vale a pena, porque os livros de Amadeu, além de mais, são belos objetos gráficos e ele merece e seguramente gostaria que nós os víssemos. Como último, eu daria isto quase como trabalho para casa, toda a gente que aqui está hoje tem a obrigação de fazer de Amadeu uma bandeira para os próximos tempos. É muito importante que Amadeu não morra apenas 100 anos depois, mas continue a viver todos os dias, porque não é fácil encontrar um talento e um gênio como este, e deixem-me dizer-lhes, não só Amarante está de parabéns, mas acho que Portugal está de parabéns por ter um parisiense da dimensão de
Amadeu de Sousa Cardoso. Posso terminar, Celeste? Ainda não me entregou nenhum papel, mas...